Paz Deus, tudo bom com os irmãos? Então, vamos continuar aqui com o nosso curso de MSA. Na aula passada vocês já viram sobre as figuras, que cada figura vai ser equivalente a um número, né? Que semibreve, a figura de maior duração é 1. A mínima vale 2, porque duas mínimas cabem dentro da semibreve, e assim sucessivamente. Vocês viram sobre as pausas, tem a mesma duração da nota. Vocês pegaram uma dica legal até para poder ver qual que é como que eu acho a pausa da semibreve, da mínima. Viram aqui sobre a divisão das figuras, que vai dividir em dois, as partes da figura. Vocês viram também sobre esse exercício aqui de juntar notas para formar outras. Isso aqui vai ser bastante útil. Isso aqui também vai ser bastante útil se vocês já conseguiram fazer. E vocês viram sobre o compasso. Então agora a gente vai no módulo 2.4, que vai falar sobre fórmulas de compasso. Até agora o que vocês viram sobre compasso é de que são agrupamento de tempos. Então, por exemplo, ao invés de eu deixar as notas soltas aqui na música, eu vou agrupando elas de acordo com a quantidade de tempos que eu quero. Se eu quero agrupar de 2 em 2 tempos, então vamos lá. Vamos supor que cada uma dessas figuras vai valer um tempo. Então, cada uma dessas semínimas vai valer um tempo. Então, aqui tem duas semínimas, fechou o compasso. Duas semínimas, fechou o compasso. Duas semínimas, fechou o compasso. Então, aqui eu já tenho os meus compassos definidos. Mas, eu também posso dizer que cada compasso vai ter 3 tempos. Então, aqui, ó, 3, fechou o compasso. 3, fechou o compasso. Precisaria colocar mais uma aqui para também fechar o compasso com essas figuras. Beleza? Mas também eu posso separar de 4 em 4. Então, tenho 4 semínimas, fechou o compasso. Ou seja, é só questão de agrupar essas figuras para elas não ficarem soltas. Ah, mas qual a importância de eu agrupar? Essa importância vocês não vão conseguir entender muito agora, mas isso influencia bastante na forma como que você vai tocar a música. Quando você trata de compasso, de outros tipos de compasso, como o composto, você precisa ter uma divisão para poder entender melhor como você vai tocar a música. E assim, não dá para explicar muito agora, mas lá para frente vocês vão entender. Então, vamos lá. A gente falou de compasso, mas agora a gente vai explicar sobre fórmula de compasso. Porque até agora eu estava supondo que cada uma dessas figuras aqui iria valer um tempo. E supondo de que eu queria que cada compasso tivesse 4 tempos. Mas eu não tinha nada específico dizendo para mim isso. Agora você tem a fórmula de compasso. A quantidade de tempos ou pulsos é representado pelo número superior e a figura musical, que equivale a um tempo ou pulso, é representado pelo número inferior. Ou seja, o número de cima é a quantidade de tempos em cada compasso, se vai ser de 4 em 4, se vai ser de 3 em 3, de 2 em 2. E o número de baixo, que é esse daqui, ele vai representar qual que é a figura que vai valer um tempo. E lembrando, aqui, a fórmula de compasso, ela vai sempre estar no primeiro compasso da música, no início do primeiro compasso da música. Então, começou a música, primeiro compasso atrás vai estar a fórmula de compasso, certo? O número superior, quantidade de tempos, número inferior, figura que vai valer um tempo. Agora, algo que talvez deva estar confundindo vocês é que, tá bom, o número de cima, que é a quantidade de tempos, eu já entendi. Porque esse é 4, então 4 tempos dentro de cada compasso. 1, 2, 3, 4, fechou o compasso, 2, 3, 4, fechou o compasso. Mas e o número de baixo? O que significa esse número de baixo? Lembra que lá naquela tabela a gente definiu um número para cada figura com base na relação que eles têm com a semibreve? Basicamente são esses números que a gente vai usar para poder indicar na fórmula de compasso qual figura que vai valer um tempo. Então, se o número 4 equivale a semínima, significa que toda semínima que eu ver na música, ela vai valer o quê? Vai valer um tempo. Alguns métodos, algumas músicas também, preferem ao invés de colocar o número, já colocar logo a figura para ficar mais fácil para o aluno ler, né? Por exemplo, ao invés de colocar 4 por 4, eu coloco 4 por uma
semínima. Então, se vocês virem isso daqui, não precisa estranhar também. Mas a gente vai trabalhar aqui com o que a gente vê no inário, que é o 4x4. Aí, basicamente, para vocês pegarem isso daí, vocês precisam, primeiro, entender essa tabela, para vocês entenderem o porquê cada número é uma figura. E depois, vocês vão memorizando. Número 2, mínima. 4, semínima. E com isso aí vocês vão pegando, tá bom? E aí, beleza. Com o 4x4, na verdade, para toda forma de compasso, você pode também usar a seguinte lógica. Para eu fechar o compasso, eu preciso de 4 vezes a figura que está aqui embaixo. 4 vezes a figura que está aqui embaixo. Então, 4 vezes uma semínima. Então, vamos lá. Quantas vezes eu tenho uma semínima aqui? Tenho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, apareceu 4 vezes a semínima, fechou o compasso, bota abaixo o compasso. E assim vai indo, certo? Mas, aqui, ó, a gente não vai ter só essa fórmula de compasso. Apesar de que aqui ele vai estar trabalhando só com essa forma de compasso em 4, mas em 4 ele está falando com relação ao número de cima. O número de baixo eu vou mostrar já para vocês o que dá para fazer com ele. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que a semínima vale um tempo, certo? Mas e se eu quisesse mudar isso aqui? Se eu quisesse mudar, eu quisesse afirmar que na verdade a colcheia que vai valer um tempo. Então, mas aí você vai ter que mudar toda a música, né? Porque aí como eu não tenho colcheia nessa daí, aí você vai ter que vir aqui e colocar colcheias ao invés de semínimas. Porque aí, desse jeito é que vai dar certo, não é? Porque aqui, ó, você vai ter 4 colcheias, aí fechou o compasso, e você vai indo desse jeito. Não é isso? Bem, tecnicamente você está certo, né? Porque aqui nesse compasso que eu fiz, eu preciso de 4 vezes a colcheia para poder fechar um compasso. Então tem uma vez, 2 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes, fechou o compasso. E assim vai. Mas e se eu disser que dá para fazer isso aqui dentro desse compasso também? Vamos lá, vou explicar melhor para você. Basicamente, a gente viu lá que tem a hierarquia das figuras, não é? A semibreve é a que vai valer, é a que vai ter maior valor. E aí, se eu divido a semibreve em 2, eu vou ter 2 mínimas. 2 mínimas fazem a semibreve, por isso que tem o número 2. 2, tá? Agora, vamos lá, eu tenho, para uma mínima, eu tenho 2 semicolcheias. E aí eu venho aqui, coloco isso aqui também, e eu vou ter o número 4, que 4 dessa aqui formam uma semibreve. E se eu for dividir de novo, eu vou ter que cada uma dessas semínimas vai valer 2 colcheias. Esse equivalente a 2 colcheias. Opa. Então aqui, ó, mais uma, mais uma, mais uma. E eu vou ter 8. O número 8, que representa a colcheia, né? Que é 8 colcheias, é o que forma uma semibreve, certo? Então, é só você lembrar dessa hierarquia aqui. Até porque uma semínima não vale 2 colcheias? 2 colcheias? Significa que toda vez que nesse compasso aqui eu enxergar uma semínima, é a mesma coisa que 2 colcheias. Então aqui vai, se eu vejo uma semínima, significa que tem 2 colcheias no lugar. Outra semínima, 2 colcheias no lugar. Então pera, significa que eu já tenho o equivalente a 4 colcheias? Então aqui eu já poderia fechar o compasso, não é? Exatamente. Aqui eu já vou fechar o compasso. Então fecha. Aqui eu já tenho
4 tempos. Por quê? Cada colcheia vale um tempo, então 1, 2, 3, 4. E quando eu junto essas colcheias, eu estou formando uma figura com o dobro do valor, que é a semínima, que nesse caso vai valer 2 tempos. Então, aqui, a gente pode ver dos dois ângulos. Com colcheia, que eu tenho 1, 2, então que eu tenho todas as coisas valendo um tempo. 1, 1 e 1. E se eu for somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 4. E se eu for ver, com cada semínima valendo 2 tempos, que é a junção de 1 mais 1, que dá 2. Então, 2 tempos mais 2 tempos vai ser igual a 4 tempos. Ou seja, do mesmo jeito, eu fechei o compasso, que eu precisava de 4 tempos aqui. Certo? Então, a gente pode fazer essa subdivisão tanto para figuras menores quanto maiores também. Por exemplo, vamos tirar tudo isso daqui e vamos voltar lá à normalidade. Só que dessa vez eu vou colocar, ao invés de 4 por 4, 4 por 8, vou colocar 4 por 2. O que o 4 por 2 significa? Significa que quem vai valer um tempo nisso daqui é a mínima. E quantas mínimas que eu preciso para poder fechar o compasso? Preciso de 4 mínimas. Ou 4 tempos, né? Porque você pode usar também a lógica de que são 4 tempos. E aqui vale um tempo, é a mínima. Aí eu só vou encaixando ali dentro. Por exemplo, mas não tem mínima aqui, o que eu faço? Vamos lá. A mínima, se eu dividir ela em 2, eu vou ter 2 semínimas. Significa que se eu juntar 2 semínimas, então semínima mais semínima, eu vou ter uma mínima, certo? Então, aqui, isso daqui é a mesma coisa que uma mínima. Isso daqui é a mesma coisa que uma mínima. Isso daqui é a mesma coisa que uma mínima. E isso daqui é a mesma coisa que uma mínima. Ou seja, eu tenho aqui um tempo, um tempo, um tempo e um tempo. Já cada mínima vale um tempo, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Somando tudo isso daqui, eu vou ter já os 4 tempos. Então, isso daqui já é o equivalente para eu fechar o compasso, né? Exatamente. É equivalente para eu fechar o compasso. Então, um compasso vai ser equivalente a tudo isso aqui. Por quê? Se a mínima equivale a um tempo, e eu sei que a semínima vale metade da mínima, o que é metade de 1? Meio. Então significa que isso aqui vale meio tempo. O meio a gente representa assim, no formato de fração. Mas se você não quiser pensar no formato de fração, é só você pensar que é metade, né? Meio, meio, meio. Certo? Lembrando que meio é como se você tem uma coisa inteira e você divide ela no meio. Representa só uma metade, certo? Tá, então significa, meio com meio dá um inteiro. Meio com meio dá um inteiro. Meio com meio, um inteiro. Meio com meio dá um inteiro. Ou seja, eu tenho 4 tempos aqui. Então, é esse tipo de joguinho, esse tipo de brincadeira que você faz para poder preencher o compasso musical. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários também, a gente responde tranquilamente. Então, beleza. Só que por enquanto a gente vai trabalhar com valores de compasso em 4. São chamados de quaternárias também, que são de 4 em 4 tempos. Mais pra frente a gente vai ver outras fórmulas de compasso com agrupamento de 3 em 3, de 2 em 2, enfim. Então vamos deixar para seguir com isso aí mais pra frente. Aí tem alguns exercícios aqui. Por exemplo, olha aqui, presta atenção nesse exercício aqui. A semínima, 4 por 4, quem que vai valer um tempo? A semínima. Então, aqui, 1,
2, 3, 4 tempos. Mas por que tem uma semibreve em cima dessas 4 semínimas? Porque se a gente for ver na hierarquia, 4 semínimas vale uma semibreve. Então, ó, e agora que a gente já tem essa noção de duração, se uma semínima vale um tempo, a mínima vai valer 2 e a semibreve vai valer 4. Agora sim a gente consegue definir questão de tempo. Então, aqui, se a semínima está valendo um tempo e a semibreve tem que valer 4, então aqui 1, 2, 3, 4. Isso daqui é a mesma coisa que uma única semibreve, entendeu? E se a mínima vale 2 nisso daqui, então 1 a 2 semínimas é equivalente a uma mínima. E aí você vai fazendo esse joguinho, entendeu? Aí, isso aqui é para completar com as bases de compasso. Então poderia completar aqui, 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 tudo mais, certo? Agora a gente vai falar de outra coisa muito importante, que é o ritmo. O ritmo, basicamente, ó, ele é isso daqui. É a distribuição dos sons no espaço de tempo, envolvendo sons longos, curtos e também silêncios. Dentro do ritmo encontramos a pulsação, que é a batida ou pulso que marca o início e o fim desse espaço de tempo. Então, vamos lá. Toda música ela vai ter um ritmo. Não vai ter uma música que não vai ter ritmo, até porque para que alguém consiga interpretar, ele precisa ter uma base. A pulsação é a base para poder saber quantos tempos que ele vai tocar. A música são sons curtos e longos, então tá, 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 tá. Ou se for pegar um hino, eu preciso de uma pulsação para saber quantos tempos que eu dou numa nota mais curta e quantos tempos que eu dou numa nota mais longa. E para poder fazer uma comparação com o ritmo e a pulsação, eu vou usar esse relógio. Por quê? O relógio é a medida de pulsação que a gente já tem normalmente. Por exemplo, se eu for considerar que cada pulso desse daqui vai ter a duração de 1 segundo, então isso daqui ele já está marcando o quê? Está marcando uma forma de eu dividir o tempo. Então eu tenho aqui, mas significa que cada pulsação dessa vale um tempo? Não significa isso. Mas nossa, mas eu tô confuso. Tá bom, fica tranquilo que eu vou explicar. Mas basicamente eu tenho esse relógio aqui. Cada pulsação vale 1 segundo. Então aqui, se em uma música eu tenho uma nota mais curta, que vale uma pulsação, uma nota mais longa, que vale 2 pulsações, uma nota mais longa ainda, que vai valer 3 pulsações. E a música ela vai se dividindo nisso daí. Então tá, 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 tá. Você viu que cada um desses tempos que eu dei tinha uma duração maior que a outra? Basicamente porque vai ter mais pulsos do que o outro. Mas você falou que cada pulsação não vale um tempo. Como assim? Mas normalmente se usa um tempo para cada pulsação. Normalmente você usa um tempo para cada pulsação. Então, por exemplo, significa que a cada segundo, eu vou estar tocando um tempo. Então, um tempo, 2 tempos, que eu estou fazendo 2 segundos, 4 tempos, porque eu estou fazendo 1, 2, 3, 1, 2, peraí, tem que contar aqui, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Estou fazendo 4 tempos aqui, certo? Mas, e se eu dissesse, ou seja, se eu dissesse que cada pulsação
vale meio tempo. Significa que se eu quisesse tocar um tempo inteiro, eu precisaria de 2 segundos. Se eu quisesse tocar 2 tempos, eu precisaria de um tempo, 2 tempos. Aqui, ó. 1, 2, formou um tempo. 3, 4, formou 2 tempos. Mas de novo, você está supondo. Quem é que me diz quantos tempos que cada pulsação vale dentro da música? Vamos lá. Basicamente o que você precisa entender é que a gente tem uma unidade de medida padronizada para poder definir quanto que cada pulsação vai valer. Aqui eu usei como referência a dos segundos do relógio, mas essa unidade se chama BPM, que significa batidas por minuto, é um acrônimo. Mas o que significa isso? Significa que se eu tiver 60 batidas por minuto, significa que dentro de 1 minuto que está rodando nesse relógio, eu vou ter 60 batidas, que vai equivaler basicamente a 1 segundo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5... E agora que eu percebi que eu estava fazendo uma comparação de minutos com segundos. Mas tá bom, vocês entenderam, né? Então, beleza, vamos lá. Então temos aqui a nossa 60 batidas por minuto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí no final vai dar 60. Mas e se eu quiser colocar 80? Eu já não vou poder mais fazer isso aqui. Porque as pulsações vão ter menos tempo. Porque eu vou ter que encaixar mais batidas dentro do mesmo 1 minuto. Então provavelmente vai ser isso daqui. Isso aqui, isso. E não vai seguir o mesmo padrão. Então quanto mais BPMs, mais batidas eu vou ter que encaixar dentro de 1 minuto e mais rápido vai ser a pulsação. Eu tenho aqui um metrônomo online que vai ajudar a gente a entender. Por exemplo, 60 BPM. Tem essa pulsação. Agora 80 BPM. Já um pouco mais rápido. 120 BPM. E assim por diante, 150, vai mais rápido. Mas como que eu sei que cada pulsação vale um tempo, se vale 2 tempos? Aqui, ó, eu tenho um PDF do nosso cenário que eu peguei agora. E ó, antes de cada hino, você tem aqui a indicação da pulsação e qual figura que equivale cada pulsação. Então, a pulsação tem que estar entre 60 BPM e 76 BPM. Então, o mínimo é 60 e o máximo 76, não pode extrapolar isso aqui, nem ser abaixo disso. E uma pulsação equivale a uma semínima. Tá, mas o que isso aí significa? Vamos lá, vem na fórmula de compasso. A semínima, ela vale um tempo. Então, portanto, significa que cada pulsação vai valer um tempo, certo? Vamos para outro hino. No 60. Qual figura que vai valer um tempo aqui? A colcheia. Vamos ver o indicador de pulsação. Entre 116 BPM, mínimo, e 132, máximo. Significa que cada pulsação vai equivaler a uma colcheia. Se a colcheia já vale um tempo, então significa que cada pulsação vale um tempo. Agora vamos ouvir um hino que tem uma pulsação diferente. Vamos lá. Vamos um pouco mais para baixo. Aqui, vamos no hino 208. Ó, quando tem o C cortado na fórmula de compasso, é a mesma coisa que você fazer isso daqui. C cortado é igual a 2 por 2. E C é igual a 4 por 4. Certo? Então C é 4 por 4, C cortado 2 por 2. Então aqui, ó, qual a figura que vai valer um tempo nesse compasso aqui? Mínima, que é o 2 embaixo, certo? Que é o C cortado. E aqui, ó, tem a pulsação.
44, mínimo 44 ppm, máximo 54 ppm. E qual figura que vai valer um tempo? A mínima. Não, qual figura que vai valer uma pulsação? A mínima. Se a mínima vale um tempo, então então cada pulsação vai equivaler a um tempo. Na maioria das vezes, isso aqui vai indicar a pulsação de um tempo, certo? Tá, então você me mostrou a pulsação, mas e o ritmo nisso daí? A forma mais fácil de você entender ritmo e pulsação é que você usa a pulsação para fazer o ritmo. Porque você tem o tempo aqui como uma linha reta, que não para, e aí você vai usando as pulsações para poder dividir esse tempo. Por isso que o ritmo é a divisão ordenada do tempo através da pulsação, certo? Mas dentro dessa pulsação você também pode ter outras subdivisões aqui. Aqui o ritmo é a divisão ordenada do tempo, e aqui dentro da pulsação você pode fazer subdivisões, que é dividir mais ainda o tempo dentro da pulsação. Por exemplo, se eu tenho aqui uma pulsação, vou fazer no formato de uma linha. Eu tenho uma pulsação e eu sei que essa pulsação inteira vale um tempo. Eu sei que dentro dessa pulsação aqui eu tenho um tempo. Mesmo assim, eu ainda posso encaixar mais sons aqui, né? Porque se eu tiver dois sons, um de meio tempo e outro de meio tempo, ainda está dentro da pulsação. Por exemplo, qual figura que vai valer um tempo aqui? Vamos considerar que sejam 4 por 4. Então, aqui vai valer um tempo é a semínima. Então, aqui seria o equivalente a uma semínima dentro de uma pulsação, mas eu também posso encaixar duas colcheias. Então, basicamente esse é o princípio do ritmo e da pulsação. Aqui, ó, alguns outros exemplos de pulsação constante: a batida do coração, piscamento do carro, que nunca mudam, né? Vai ter sempre um valor. A pulsação, ela não pode mudar no meio do caminho, tipo tá. Ela tem que ser constante, tá, certo? Agora no 2.6 a gente já vai ter alguns exercícios de pulsação. No MSA, para poder marcar a pulsação, ele vai usar um movimento para cima e para baixo com a mão. Basicamente aqui, quando você for começar a pulsação, aqui ele tá na preparação, certo? Tá se preparando para poder começar o exercício. A pulsação ela vai começar aqui embaixo, então botou a mão na perna, ou onde você for usar como base, seja a mesa ou alguma outra coisa, aqui começou a pulsação e aqui embaixo termina. Então aqui começou, subiu, desceu. Nesse subiu, desceu é que você tem uma pulsação inteira, certo? Uma pulsação, duas pulsações e assim por diante. E nesses exercícios aqui, vocês podem fazer em casa, mas para não confundir, presta atenção. Cada uma dessas barras aqui equivale a uma pulsação. Porque tem gente que acha que aqui é o começo da pulsação e aqui é o fim. Então aqui eu tenho, daqui para cá eu tenho uma pulsação, daqui para cá eu tenho outra pulsação. Não. Cada uma dessas linhas aqui é uma pulsação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E assim você vai fazendo. Aqui ele vai interligando as pulsações para fazer uma nota longa. Então, tá. E assim vai. E lembra de não ficar fazendo tá para ficar marcando tá. Tem que ser um negócio constante. Tá. Certo? Qualquer coisa é só pedir ajuda pro instrutor que ele vai saber te ajudar nesse exercício, tá bom? Tem mais exercícios aqui sobre pulsação. Nesse aqui ele está usando o sistema de figuras que a gente já mostrou. Por exemplo, aqui, se for considerar a divisão das figuras,
4 semibreves. Vamos supor que isso aqui vale um tempo. Então, 1, 2, 3, 4. Se isso aqui vale um tempo, a semibreve vai ter que valer 4. Então, 1, 2, 3, 4. Essa aqui vai ser a pulsação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que eu não quero fazer isso aqui em notas separadas, eu quero fazer em notas juntas. Então, eu vou colocar uma semibreve que equivale às 4 pulsações. Então, tá, tá, tá. A mínima vale 2, né? Então, tá. Pausa da semibreve. Cartolinha para baixo. Quando tiver pausa, você só vai fazer a marcação da pulsação, mas não vai parar de... mas você vai ficar em silêncio, certo? Não para de fazer a pulsação, mas continue em silêncio porque é pausa. Então, vamos lá, só para demonstrar, fazer esse exercício aqui com vocês. Tá, 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 tá. Lembra? Chapeuzinho aqui, pausa da mínima. A mínima vale 2 tempos, então são 2 tempos de silêncio, certo? E aqui nós terminamos mais esta aula.